Graça e paz. É sempre bom a gente poder falar sobre a palavra de Deus. Isso nos toca, nos emociona, nos inspira, porque a palavra de Deus é profundamente maravilhosa. A Bíblia nos fala de celebrações judaicas e eu gostaria que você conhecesse algumas, pelo menos uma parte delas, e pudesse traçar um paralelo depois com o que nós vamos tratar nesse assunto do dia. O nosso assunto será a Santa Ceia. Então eu queria que você entendesse o seguinte: o que é a Santa Ceia, exatamente, o que compõe a Santa Ceia e o que houve de mudanças nesse rito tão importante para aqueles que são seguidores do Messias. Primeiramente vamos voltar no tempo, vamos para a Páscoa, o Pêssach dos judeus, dos hebreus, quando eles saem lá do Egito e vão em direção à Terra Prometida, vão atravessar o Mar Vermelho. A Páscoa é uma das festas que o Senhor ordena que seja celebrada. Ela marca a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. E uma das suas marcas registradas é o cordeiro, as ervas amargas e os pães asmos. A ideia do pão asmo ela está relacionada a não ter pecado, né? Ou seja, isento de pecado. O pão asmo, matzot, significa, então, simbolicamente, porque o fermento sempre tem essa conotação na antiga aliança, de pecado. Então, os pães asmos são a ausência de pecado. Na festa do Shabá, na celebração do Shabá, que é o 7º dia, que deve ser celebrado por todos os judeus e por todos os judeus messiânicos, ou seja, por todos os cristãos deveria ser assim, ele é a celebração do 7º dia, o dia que o Senhor descansou da sua criação e que ele ordena nos 10 mandamentos. Ele tanto manda lembrar como guardar. Então é importante isso. Você deve não só lembrar o dia de Shabá, o 7º dia, como guardar o 7º dia. E uma das características do Shabá são os pães, agora o pão com fermento. Já não se faz menção ao pão asmo. Então na verdade é o shalot, né? Enquanto na Páscoa nós temos o matzot, nós temos no Shabá o shalot. Vamos parar um pouquinho aqui. O pão asmo na Páscoa, ou seja, o pão sem fermento, representa sem pecado. Já no Shabá, o pão não é exigido que seja sem fermento e ele é um pão normal, um pão comum. E você vai entender mais adiante o que ele vai ter, qual o significado. Na festa de Shavuot, na festa das primícias, que o povo deveria recolher a primeira parte da colheita e consagrar ao Senhor, também se usam pães. E esses pães são também sem ter importância de ter fermento. Então, são os shalot. Esses pães são 2 pães que deveriam ser oferecidos na festa das primícias. Agora, vamos para a Santa Ceia. Quando o Senhor Jesus diz lá sobre a sua última Páscoa, os discípulos mesmos estão preocupados com essa celebração, né? Porque eles estão em Jerusalém, chegou o dia, e eles entram em contato com o próprio Messias e dizem o seguinte: no primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e diz ele: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e preparando a Páscoa. Preste bem atenção, Jesus vai celebrar a sua última Páscoa. Então o que ele está celebrando? Páscoa, o Pêssach. O que é o Pêssach? O cordeiro, as ervas amargas e o pão asmo. Né? Então por isso que diz assim, se aproximando do dia dos pães asmos, o cordeiro é o próprio Senhor Jesus, o Messias, é o Yeshua, né? As ervas amargas é toda a amargura que ele vai passar pelo seu sacrifício redentor. E ao mesmo tempo ele é o próprio pão asmo, né? Ou seja, sem pecado. Então ele está sendo oferecido a Deus, né? Como o cordeiro que tira o pecado e como o pão asmo, o pão sem fermento. Ele é sem pecado. E ele vai dizer, não, olha, esse aqui é meu corpo,
comei dele todos. Depois ele diz, pega o vinho e diz, bebei dele todos, porque esse é o sangue da nova aliança. A palavra nova tanto pode ser no seu original aramaico como nova ou renovada. Pode ser uma aliança renovada ou uma nova aliança que ele está instituindo ali, sem anular a Torá. Depois daí, quando o Senhor Jesus ordena fazer isso em memória de mim, os seus discípulos, né, todos os cristãos, vão começar a celebrar esse ritual de comer o pão e tomar o vinho. Só que eu quero que você analise agora comigo o seguinte: que ritual é esse que se celebra todas as semanas e não mais uma vez ao ano? Então já não é mais Páscoa, porque a Páscoa era sempre uma festa de celebração anual. E na festa da Páscoa tem o pão asmo, e o cordeiro e as ervas amargas, como eu falei. Na Santa Ceia nós temos os pães, normalmente pão com fermento, pão normal, né, e o vinho. E ela é repetida praticamente semanalmente. O que nos remete isso? Que as primeiras Santas Ceias, na verdade, eram uma mistura de Shabá, a festa do sétimo dia, com a festa das primícias. Por isso que tinha que ser oferecidos pães e, ao mesmo tempo, relembra aquele momento da colheita. Qual colheita agora que eu estou falando? A colheita dos primeiros discípulos do Messias. O início da igreja. Vamos usar essa expressão agora, igreja. Depois eu vou explicar que a palavra igreja ela perdeu muito do sentido verdadeiro, ou sentido da Bíblia. Mas vamos focar aqui. Então ela passou uma festa semanal na igreja. Então ela era uma festa de mistura de Shabá. O povo cristão começou a celebrar o Shabá com uma mistura de Shavuot, ou festa das primícias. Depois a igreja católica ela foi lá e tirou a ideia do Shabá, né, deslocou essa celebração do sábado para o domingo. E a igreja passou a repetir, então, ao longo desses séculos, esse rito importante, que é a ordenança do nosso Messias, do Senhor Yeshua, semanalmente. Algumas congregações fazem mensalmente. Então ela não é mais Páscoa, não é mais Shabá, nem mais Shavuot, festa das primícias. Mas ela contém exatamente a mistura dessas três festas. Você sabia disso? De qualquer maneira, é o que eu quero que você tenha em mente e no coração. Quando você fizer isso, faça em memória de Yeshua, do Senhor Jesus. Porque ela celebra a Páscoa, né? a libertação, a redenção de todos nós da escravidão do pecado. E por que eram 2 pães no Shavuot, na festa? Porque ela representa os judeus e os gentios. Viu como tudo vai se confluindo para essa celebração? Shabá, Páscoa, Shavuot, e depois vir então a Santa Ceia. Que a gente pudesse resgatar ela semanalmente e no 7º dia, no dia de Shabá. Que Yeshua, o Senhor Jesus, te abençoe e te fale profundamente o coração. E seja grato a Ele por tão grande libertação. Amém?